Sabemos que o Velho Testamento é sobre o Senhor Jesus Cristo. Vamos considerar algumas das maneiras pelas quais a glória de Cristo foi predita. Primeiro, uma formosa ordem de adoração foi dada por Deus a Moisés e através dele ao povo de Israel. Havia o tabernáculo e mais tarde o templo, com o lugar santo, a arca, o propiciatório, o sumo sacerdote, os sacrifícios e o aspergimento de sangue. Mas estes eram apenas uma sombra que se antecipava a Cristo, o único sacrifício pelo pecado em sua contínua atividade como nosso grande sumo sacerdote. O Espírito de Cristo também estava nos profetas que pregaram, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. 1 Pedro 1:11. Assim como há aquela adoração externa que testifica da glória de Cristo, há também a interna comunhão de Cristo com sua igreja em amor e graça, ilustrados em Cantares de Salomão. Este livro é geralmente negligenciado e mal entendido. Alguns dias, ou mesmo algumas horas, gastos no gozo da amorosa comunhão com Cristo, tão maravilhosamente descrita em suas páginas, seria uma bênção muito maior que todos os tesouros da terra. Se nós, favorecidos como somos com a plena revelação de Cristo no Novo Testamento, entendemos menos da sua glória do que os crentes do Velho Testamento, deveríamos ser julgados imerecedores de haver recebido o Novo Testamento. Antes de Cristo haver nascido em Belém, algumas vezes ele apareceu em forma de homem. O Velho Testamento se refere a ele como estando zangado ou bem satisfeito, falando como um homem. E assim aponta para o futuro, antevendo o tempo em que ele se tornaria o homem Jesus Cristo. Quando a lei foi dada no Monte Sinai, era cheia de terror, porque ninguém podia cumprir os seus santos desígnios, como está em Êxodo 19. Mas quando Cristo veio à terra e a cumpriu, ele obteve, em consequência disso, perdão e retidão para o seu povo eleito. Isaías viu a glória de Deus e ficou cheio de terror, até que o seu pecado lhe foi tirado por meio de uma brasa do altar. Aquilo foi uma ilustração do poder da purificação do sacrifício de Cristo, como está em Isaías 6, 5-7 e João 12, 41. Isaías também profetizou sobre a glória de Cristo vindo ao mundo em forma de uma criança. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim. Isaías 9, 6 e 7. Apesar dos profetas haverem predito a glória do Cristo que estava para vir, eles não entenderam completamente aquilo que disseram. Agora, porém, quando cada palavra da sua revelação é nos tornada clara no Evangelho, nada a não ser um orgulho demoníaco nos corações humanos pode mantê-los cegos à verdade da glória de Cristo que é vista no Velho Testamento. As promessas e profecias sobre a pessoa de Cristo, sua vinda, o seu reino e sua glória são como um fio de vida atravessando todo o Velho Testamento. Cristo explicou todas essas coisas aos seus discípulos por meio dos escritos de Moisés e de todos os profetas, como também a sabedoria, graça e amor de Deus à igreja por intermédio dele, como está em Lucas 24, 27 e 44-46. Não nos beneficiaremos de ler o Velho Testamento a não ser que estejamos procurando e meditando na glória de Cristo em suas páginas. Por último, Deus graciosamente nos ajuda em nosso entendimento ao dar vários nomes ao Senhor Jesus no Velho Testamento, os quais revelam de diversas maneiras a sua excelência. Entre outros, ele é chamado de rosa e lírio, dado a doçura do seu amor e pela beleza da sua graça e obediência. Ele é chamado de pérola por causa do seu valor, de vinha por causa dos seus frutos, de leão pelo seu poder e de cordeiro devido ser apropriado ao sacrifício. Menciono essas coisas não com ideia de estudá-las aqui em detalhes, mas apenas para estimular reflexão sobre tais expressões e seus significados, como revelando algo de glorioso no caráter de Cristo que deviam encher nossas mentes de gozo. A nossa união com Cristo é tão real que, na visão de Deus, é como se nós tivéssemos sofrido o que Cristo sofreu. Sofrido para redimir a igreja.
Ele agiu gloriosamente quando levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, e padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. 1 Pedro 2, 24 e 3, 18. O propósito de nosso santo e justo Deus foi o de salvar a igreja, mas o pecado dos seus remidos não podiam ficar impunes. Foi necessário, então, que a punição para aquele pecado fosse transferida daqueles que a mereciam, mas não podiam suportá-la, para aquele que não a merecia, porém poderia suportá-la. Este é o fundamento da fé cristã e toda a revelação divina contida nas Escrituras. Vamos examinar ainda um pouco mais essa verdade e considerar como ela está cheia da glória de Cristo. 1. Não é contrário à justiça divina que alguns sofram punição pelos pecados de outros. Confirmarei essa afirmação por ora apenas ao dizer que Deus, que não faz nada errado, sempre agiu assim. Quando Davi pecou, 70.000 homens foram destruídos por um anjo. E então Davi disse ao Senhor: Eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente obrei. Porém, estas ovelhas o que fizeram? Sejam, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. 2 Samuel 24, 17. Quando o povo de Judá foi levado cativo, Deus o puniu pelos pecados dos seus antepassados, especialmente aqueles pecados cometidos nos dias de Manassés, 2 Reis 23, 26 e 27. E finalmente, ao destruir a nação judaica, Deus a puniu pelo derramamento do sangue de todos os profetas desde o começo do mundo, como está em Lucas 11, 50 e 51. 2. Há sempre uma ligação especial entre aqueles que pecam e aqueles que são punidos. Por exemplo, há uma relação entre pais e filhos, entre reis e seus súditos. Há também a ideia de compartilhar a punição. Foi dito aos filhos de Israel: E vossos filhos, como errantes, pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Números 14, 33. A punição devida aos seus pecados foi transferida para os filhos, mas parte da sua própria punição foi exatamente o conhecimento de que haveria de acontecer isso aos seus filhos. 3. Há uma união maior e um relacionamento mais íntimo entre Cristo e a Igreja do que existem entre qualquer outro vínculo no mundo. Isso pode ser visto de 3 formas. 1. Há um elo natural de ligação entre Cristo e sua Igreja. Deus fez todas as pessoas de um sangue, diz Atos 17, 26. Cada um é irmão e vizinho do outro, diz Lucas 10, 36. Essa mesma relação existe entre Cristo e a Igreja. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2, 14. Há, entretanto, em 2 aspectos, uma diferença entre a união de Cristo com a Igreja e a irmandade comum entre os homens. Primeiro, ele tomou a nossa natureza sobre si por um ato voluntário da sua vontade. Mas nós não tivemos escolha quanto ao nosso relacionamento um com o outro pelo nascimento. Segundo, ele entrou nessa união por apenas um propósito, ou seja, que em nossa natureza ele pudesse redimir a Igreja, aqueles que o Pai deu a ele na eternidade, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus 2, 14 e 15. 2. Há uma união moral e espiritual entre Cristo e a Igreja. Isto é como o relacionamento existente entre a cabeça e os membros do corpo, ou entre a vinha e seus ramos, como está em Efésios 1, 22 e 23 e João 15, 1, 2. É também como o elo de ligação entre o marido e esposa. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Como ele era o cabeça e marido da Igreja, que só poderia ser salva e tornada santa pelo seu sangue e seus sofrimentos, foi apropriado então que ele assim sofresse, e era correto que os benefícios dos seus sofrimentos fossem legados àqueles pelos quais ele sofreu.
Uma objeção pode ser levantada em razão de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, não havia união entre ele e a igreja naquele tempo, como está em Romanos 5, 8. Disse que somos unidos a Cristo pela fé. Portanto, antes de nossa regeneração, não estávamos unidos a ele. Como então ele poderia justamente sofrer a nosso favor? Respondo que era o propósito de Deus, antes dos sofrimentos de Cristo, que a igreja, composta dos eleitos, pudesse ser a sua esposa, para que ele pudesse amá-la e sofrer por ela. Jacó amou a Raquel antes que ela se tornasse a sua esposa. Ele serviu por uma mulher e por uma mulher guardou o gado. Oséias 12, 12. Raquel é chamada a esposa de Jacó por causa do seu amor para com ela e porque estava destinada a ser sua noiva antes que a tivesse desposado. Assim Deus, o Pai, deu todos os eleitos para Cristo, confiando-os a Ele, para serem salvos e santificados. Cristo mesmo diz ao Pai: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste. E guardaram a tua palavra. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João 17, 6 e 9. E 3. A terceira maneira pela qual Cristo está unido à sua igreja é mediante a nova aliança, da qual ele é a garantia e o penhor. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Hebreus 7, 22. Aqui está o âmago do mistério de forma sábia de Deus salvar a igreja. A transferência dos pecados dos pecadores para Cristo, que é de toda maneira inocente, puro e reto em si mesmo, é a vida e a alma de todo o ensinamento das Escrituras. O que Cristo fez por nós o torna glorioso para nós. Vamos considerar a justiça de Deus ao perdoar os nossos pecados. Todos os eleitos de Deus são pecadores. Como pode Deus ser justo, então, se ele os deixa sem punição, vendo que não poupou os anjos que pecaram, nem Adão quando ele pecou no princípio? A resposta está na união entre Cristo e a igreja. Desde que Cristo representa a igreja na presença de Deus, Deus justamente o pune por todos os pecados dela, para que todos os seus membros estejam libertos e perdoados graciosamente, como está em Romanos 3, 11 a 26. Na cruz, a santidade e justiça de Deus encontraram-se com a sua graça e perdão. Esta é a glória que dá prazer aos corações e satisfaz as almas de todos os que creem. Quão maravilhoso é para eles verem Deus se regozijando na sua justiça e, ao mesmo tempo, manifestando misericórdia ao dar-lhes a salvação eterna. No gozo dessa gloriosa verdade, deixe-me viver e, nesta fé, deixe-me morrer. Cristo é glorioso também pela obediência à lei que ele perfeitamente cumpriu. Era absolutamente necessário que a lei fosse cumprida e isto nunca poderia ser feito por nós. Através da união de Cristo com a igreja, entretanto, a lei foi cumprida por nós. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O entendimento pela fé dessa glória de Cristo dispersará todos os temores e removerá todas as dúvidas de nossas pobres almas tentadas. Tal conhecimento será uma âncora que os firmará bem seguros em todas as tempestades e provações da vida, como também na morte. O apóstolo Paulo descreve Cristo doando-se à igreja como um grande mistério, assim como a união que existe entre ele e ela. Efésios 5, 32. No entanto, apesar de ser um mistério, ainda podemos pensar sobre esse relacionamento no qual cada crente pode dizer: o meu amado é meu e eu sou dele, como está em Cantares 2,16. Devemos entender que Cristo não se dá a nós porque ele é compelido a fazê-lo por alguma força, nem vem até nós como um sonho real. Nem tampouco ele se torna nosso quando o degustamos na ceia do Senhor. Ele se dá aos crentes de uma forma especial que eu iria explicar. Vamos comparar como Deus se deu a si mesmo para a humanidade na velha criação, e então como Cristo se deu a si mesmo para a igreja na nova criação. 1. Toda a vida, bondade e sabedoria estavam originalmente em Deus num grau infinito. Estas e outras perfeições da natureza de Deus formaram a sua glória essencial. 2.
Na velha criação, Deus comunicava a glória da sua bondade, poder e sabedoria, como está no Salmo 19:1 e Romanos 1:20, de uma forma notável, fazendo com que uma coisa fosse dependente da outra. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor. Eu responderei aos céus, e estes responderão à terra. E a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. Oséias 2, 21 e 22. As criaturas vivas dependem da terra, a terra depende do sol e da chuva. Há um padrão de muitas coisas em harmonia. 3. Ao mesmo tempo, tudo e todos são dependentes de Deus para a contínua comunicação de sua bondade e poder, como está em Atos 14, 15 e 17 e 17, 24 a 29. 4. A humanidade pode ver a glória de Deus na criação por meio do seu raciocínio e pode aprender sobre o seu eterno poder e deidade. A comunicação de Deus de si mesmo na criação é visível. 5. A glória de Deus que foi vista na criação é a glória de um Deus triuno. Pelo seu poder e bondade, o Pai formou o mundo. O Filho executou o plano da criação e o Espírito de Deus continua a preservar toda espécie de vida sobre a terra. João 1, 1 a 3, Colossenses 1,16, Hebreus 1,2 e Gênesis 1,2. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104, 29 e 30. A não ser que Deus tivesse manifestado a sua glória visivelmente na criação natural, ninguém, a não ser Ele mesmo, poderia saber que Ele possui essa glória. Agora olharemos para a nova criação, a igreja, que pertence a uma ordem mais elevada que a criação material, apesar das evidências externas da glória de Deus não serem vistas tão claramente nela. 1. A bondade, graça, vida, luz, perdão e poder, que são a origem da nova criação, estão todos presentes em Deus. O propósito total da nova criação, a igreja, é o de mostrar a glória de Deus pelas maneiras em que Ele se faz conhecido a ela e, através dela, a outras pessoas. 2. Primeiramente, agradou a Deus que a plenitude da sua natureza pudesse estar em Cristo, como cabeça da igreja. Colossenses 1, 17 a 19. A bondade, graça, vida, luz, poder e perdão, que eram necessários para criar e preservar a igreja, deviam estar primeiramente em Cristo e então, por meio dele, comunicados à igreja. 3. Não obstante a natureza humana ter sido ligada em união pessoal com o Filho de Deus, toda a plenitude da deidade ainda habitava nele. Colossenses 2:9. Ele também recebeu o Espírito Santo em toda a sua plenitude, e todos os tesouros de sabedoria e conhecimento estavam escondidos nele, como está em Colossenses 2:3. Estas riquezas estavam nele, fazendo um excelente sacerdote, profeta e rei para a sua igreja. 4. Na criação do mundo, Deus criou primeiramente a matéria, da qual a terra foi formada. E então, pelo poder do Espírito Santo, deu diferentes formas de vida às diferentes partes da criação. Desse modo, na obra da nova criação, mesmo antes da fundação deste mundo, Deus separou para si mesmo aquela parte da humanidade que iria compor a igreja. Então a obra do Espírito Santo foi a de fazer crentes, um por um, e deles formar o glorioso corpo da igreja de Cristo. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda nenhuma delas havia. Salmo 139, 15 e 16. A substância da igreja estava na mira de Deus quando ele escolheu os seus membros. Contudo, eles não foram formados individualmente, nem tampouco formados no corpo. Mas todos eles estavam escritos no livro da vida de Deus antes da fundação do mundo. No seu devido tempo, o Espírito Santo os moldou aos desígnios do corpo, como havia sido determinado por Deus desde o início. 5. A gloriosa existência de Deus como Trindade é demonstrada na ordem divina pela qual é dada a vida à igreja.
A fonte eterna de toda sabedoria, graça, bondade e amor é o Pai. Essas qualidades divinas estavam em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que as coloca à disposição da Igreja. O Espírito Santo formou e deu vida espiritual a cada um dos eleitos da Igreja, em todas as épocas, no dia e hora certos, para a glória de Deus. Da mesma forma, toda a nova criação, a Igreja é preservada a cada dia. A todo momento há uma força e poder vitais, misericórdia e graça que são transmitidos pelo Pai, Filho e Espírito Santo a todos os crentes do mundo. Esta comunicação invisível ultrapassa o entendimento das pessoas incrédulas e a maioria das pessoas não vê a glória disso. Vamos, entretanto, nos ajuntar em oração ao apóstolo Paulo, conforme mencionada em Efésios 1, 17 a 23, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Agora vou considerar mais detalhadamente as maneiras pelas quais o Senhor Jesus comunica a si mesmo e as bênçãos que tem para dar a todos aqueles que creem. Nós o recebemos pela fé, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1:12. Para que nós o recebemos, é necessário que ele seja dado. O Pai deu Jesus Cristo livremente para nós. Esse era o seu eterno propósito. Ele também deu todos os eleitos para Cristo, visto que disse: eram teus e tu me deste. João 17:6. Ele prometeu Cristo no Evangelho a todos os crentes, e pelo seu grande poder criou a fé nas almas dos eleitos e os habilitou a receberem a Cristo, como está em Efésios 1, 19 e 20 e 2, 5 a 8. Mas estamos pensando principalmente na forma pela qual Cristo desce até o nosso nível e nos mostra a glória de sua sabedoria e amor. Ele nos deu o seu Espírito Santo, Romanos 8, 9 e 1 Coríntios 6, 17. Quando Cristo veio ao mundo, ele assumiu a nossa natureza, unindo-a à sua própria natureza. Quando nascemos de novo, ele nos põe numa união espiritual consigo mesmo. Ele se torna nosso e nós somos dele. Isso é algo inexpressivelmente glorioso. Não há nada que se compare com isso em toda a criação. O mesmo Espírito está em Cristo, o cabeça, e na sua igreja, dando vida e dirigindo todo o corpo. Vejamos a glória, a honra e a segurança da igreja. O privilégio de entender como a natureza da igreja exibe a glória de Deus deve ser preferida acima de toda a sabedoria deste mundo mau. 2. Então temos uma nova natureza, que é a própria natureza de Cristo, formada em nós. Somos feitos participantes da natureza divina em diferentes graus, através da preciosa promessa do Evangelho. Esta divina natureza nos crentes é chamada de novo homem, nova criatura, o Espírito que é nascido do Espírito, que está sendo conformado à imagem de Cristo e é feitura de Deus, como está em João 3,6, Romanos 6, 3 a 8, 2 Coríntios 3, 18, 5, 17 e Efésios 4, 20 a 24 e 2 Pedro 1, 4. É no ato de nos dar da sua natureza que Cristo nos torna sabedoria e santificação. Ele diz da sua igreja: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu me vejo nela e a minha natureza nela, e ela é atraente e desejável para mim. Assim, finalmente, ele apresentará a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, como está em Efésios 5, 27. E 3. Dois efeitos resultam de estarmos em Cristo pela fé. O primeiro é um contínuo suprimento de vida espiritual, graça e força.
Os membros da sua igreja vivem, não propriamente eles, mas Cristo vive neles. E a vida que vivem na carne é pela fé no Filho de Deus, como está em Gálatas 2:20. O outro efeito é que a retidão de Cristo é nos atribuída como se fosse nossa própria retidão, e recebemos todos os benefícios que provêm dele, como nosso mediador. Romanos 4:5. Podíamos pensar em outras maneiras pelas quais o amor de Cristo se torna conhecido a nós. É, por exemplo, derramado amplamente em nossos corações pelo Espírito Santo, e o nosso amor retorna a ele pelo supremo poder desse mesmo Espírito, como está em Romanos 5:5. Espero, entretanto, que tenhamos pensado o suficiente sobre a gloriosa maneira que Cristo se dá à igreja para que os nossos corações estejam cheios de santa admiração e ações de graças. Amém, queridos. Amém. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha